Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Somente os versículos 1 e versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, leia comigo, por favor: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Filho de Deus que trouxe o reino dos céus para o reino da terra. Bendito seja aquele que trouxe os céus para a terra. Bendito seja aquele que trouxe a reconciliação dos céus com a terra. Ele é a própria reconciliação. O Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Senhor. Louvado seja o nome dele. Amém. Amém. Tome seu lugar, querido, por favor. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino é uma forma de governo. Reino é um tipo de governança. No reino, alguém chamado rei governa. O reino é o governo do rei, que está sobre a liderança, o domínio, o governo de um rei. João Batista está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista é o precursor, é aquele que vai à frente, ele é o tapete vermelho de Jesus. É o preparador do caminho, é aquele que vai à frente dizendo e preparando as pessoas para aquele que está vindo após ele. E ele está dizendo, está próximo o reino dos céus. Ele ainda não tinha as confirmações a respeito do seu primo, Jesus, filho de Maria. Ele ainda não tinha a confirmação de que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Muito provavelmente já tinha ouvido algumas coisas a respeito dele. Afinal de contas, Isabel e Maria eram primas e eram parentes. Então, João já tinha provavelmente alguma especulação a respeito de Jesus. Já pensava alguma coisa a respeito dele, mas ainda não havia nenhuma confirmação a respeito dele. Porém, o que eu gostaria de enfatizar aqui é que ele diz: está próximo o reino dos céus. O que ele está dizendo para o reino deste mundo, no reino desta terra, é que o reino dos céus viria. O reino dos céus estava próximo. O reino dos céus agora faria parte do reino deste mundo. Estaria neste mundo, presente neste mundo. Havia uma tendência de se pensar de que Jesus viria como um governante humano, terreno. E por isso João Batista está fazendo esse anúncio, porque de fato era exatamente o que aconteceria. Jesus viria como um governante sobre a terra, alguém de forma física, visível, palpável, chegaria para governar. Seria uma pessoa, o descendente de Davi, a raiz de Jessé. Ele seria o governante. Então, eles estavam à espera desta pessoa e João Batista estava profetizando a respeito dele. João Batista foi feito por Deus para exatamente este propósito.
João Batista foi tecido por Deus. Obviamente que Zacarias e Isabel tiveram relações, apesar da sua idade avançada e apesar de Isabel ainda ser estéril. A proposta de Deus era que João Batista fosse o precursor, como já tinha sido anunciado pelos profetas. Mas ele está dizendo que o reino dos céus vai chegar. O reino dos céus vai vir sobre essa terra. O reino dos céus vai chegar neste mundo. Algumas pessoas imaginavam que seria uma espécie de reino espiritual, não visível. Mas o que muitos estavam esperando era um político. Um homem que se sentaria em um trono e governaria como governam todos os reis e como governou Davi. E como governaram Salomão, Roboão e todos os reis. Eles esperavam esse tipo de homem, eles esperavam esse tipo de governo. O reino. Só que este reino que João Batista está profetizando não é como o reino que eles estavam esperando. Agora eu gostaria que você visse comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo 18, por favor. Olha como esta mensagem vai confrontar e parece ser paradoxal, parece ser antagônica, parece ser oposta. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Jesus está diante de Pilatos. E olha o que Jesus respondeu no versículo 36. Respondeu Jesus, leia comigo, por favor. O meu reino não é deste mundo. Mas João Batista disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O que as pessoas estavam entendendo é que o reino dos céus seria aquele profetizado que chegaria fisicamente. Só que Jesus, diante de Pilatos, diante de um pagão, diante de um romano, ele diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ler esse versículo inadvertidamente, você pode pensar o seguinte: isso significa que o reino de Deus não opera nesse mundo. Isso significa que o reino de Deus não tem ligações com este mundo, não age neste mundo, não se manifesta neste mundo. E não é isso que Jesus está dizendo aqui definitivamente. Não é isto. O que Jesus está mostrando aqui é algo completamente diferente. O que Cristo quer nos mostrar é o reino dele. Não é como o reino dos homens. No reino dos homens, os homens querem ter poder e glória. Os homens querem assentar no trono. Os homens querem o controle e o domínio. Os homens querem seus súditos rendidos aos seus pés. Os homens, os reis daquela época, eram homens considerados, conceituados, poderosos, famosos, homens bem-sucedidos, homens de grande renome. E o que Jesus está falando para Pilatos é: o meu reino não é como o reino dos homens. E é isso que Jesus está querendo dizer, como quando ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele governa não como governam os homens. Afinal de contas, olha a situação que ele se encontra diante de Pilatos. Ele está ensanguentado, sujo, coberto
cuspe. Ele está diante de Pilatos em grande vergonha, ignomínia. Que rei é esse? Que reino é este? Quem é este homem que se diz rei e parece muito mais um corrupto, ou um ladrão, ou alguém que está padecendo prisão e vergonha? Um malfeitor. Ele está recebendo punição de malfeitor, mas ele é o rei. E ele não é o rei como o reino deste mundo. Ele era o rei dos reis. Ele era o rei dos judeus. Ele era o rei de toda a terra. Mas ele está aqui diante desta autoridade romana como um ladrão, como um maligno, como um maldito. Pilatos tem uma interrogação na cabeça. Só que Pilatos vai falar coisas aqui muito surpreendentes, muito preciosas. Eu gostaria que você visse comigo algumas dessas expressões que Pilatos usa aqui. Veja comigo a partir do versículo 35. Veja comigo. Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Somente até aqui. Você viu o que está escrito aqui? Você viu o que Jesus acabou de dizer aqui? Jesus acabou de falar sobre o Natal. Aquele que é o Natal acabou de falar sobre o Natal, só que ele está nos últimos minutos da sua vida e ele está falando do seu nascimento. E o que ele está falando para Pilatos é algo tão poderoso, tão maravilhoso, tão glorioso. O que Jesus está falando para Pilatos é que o Cristo, ele, o rei, ele veio para morrer. Ele veio para entregar a sua vida. Eu acho muito interessante, o bispo Roberto chama de confinamento. Nós temos as tendências de confinar Jesus em determinados lugares. Por exemplo, as pessoas vão comemorar o Natal. Muitas pessoas, algumas delas, são feiticeiras. Outras não sabem muitas coisas a respeito de Jesus. A única coisa que elas sabem é que Jesus nasceu. A única coisa que as pessoas no mundo inteiro que celebram o Natal, a única coisa que elas sabem a respeito do Natal é que Jesus nasceu. Sejam elas feiticeiras, sejam elas pessoas que estão longe da igreja, sejam elas pessoas que rejeitam completamente Jesus, mas elas estarão celebrando o Natal. Das mais diversas formas, mas na maioria das vezes quase que todas no mesmo padrão. Uma mesa recheada de comida, muita fartura, comida geralmente cara, porque a comida de Natal geralmente é bem cara, né? É bem cara. Bacalhau não é nada barato, né? E todos os elementos são bem caros. Elas estarão ali se alegrando, elas estarão ali se embriagando,
simplesmente porque elas sabem que Jesus nasceu. Agora, qual é a minha e a sua posição diante destas pessoas? De repente você vai na casa de um familiar, ou de repente você não tem como fugir de um momento desse. Você não tem como fugir de um momento desse, porque vai acontecer dentro da sua casa. De repente, seus pais não são cristãos, sua família não é cristã, e você estará ali nesse círculo de pessoas que vão se embriagar. E você não tem como fugir. Mas você pode fazer uma coisa. Eu quero te dar esse desafio. Eu quero deixar esse desafio dos teus ombros. Você não é Jesus. Mas eu quero deixar esse desafio nos teus ombros. O que Jesus falou foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Você precisa ainda tomar um jugo. Há muitas pessoas que falam: eu entreguei o meu fardo a Jesus. Tomou o dele? Tomou o dele? Então você só quer lançar o seu problema, né? Você só quer resolver o seu problema. É exatamente esse o pensamento dessa geração, dessa época, deste tempo de Natal. As pessoas, na verdade, a maioria, muitas delas, estão indo procurando igrejas só para jogar os seus fardos. Elas não querem assumir o jugo de Jesus. Só que o texto não diz: tomai, não diz: vinde a mim, lançai sobre vós, lançai sobre mim os vossos fardos. Ele diz também: segura o meu. Eu vou aliviar o fardo de vocês, mas vocês precisam levar o meu. O meu é leve, mas ainda tem que ser levado. Ainda tem que ser levado. O fardo vai ser explicar para... Olha que fardo maravilhoso que você vai receber hoje para você transmitir para sua família. O fardo vai ser o seguinte: Jesus nasceu. E você vai levantar a seguinte pergunta: alguém sabe para quê? Todos aqui, eu fico imaginando você diante da sua família, todos aqui, você fala assim para eles: todos aqui sabem que Jesus nasceu. Todo mundo sabe? Que bom, todos sabem que Jesus nasceu? Sim. Para que nasceu? Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. A fim de dar testemunho da verdade. Para isso o quê? Para essa hora aqui. Para este momento que ele está aqui diante de Pilatos. Jesus nasceu para este momento. Isaías capítulo 9 não pode se separar de Isaías 53. Entende? O anúncio do nascimento não se descola do anúncio da cruz, da dor, do sofrimento e da vergonha. O anúncio do nascimento do menino não pode se descolar do anúncio da morte do servo sofredor. Jamais. Porque foi para isso que ele veio. O reino de Deus é inaugurado por Jesus para que ele mostrasse que o reino dele era completamente diferente do reino dos homens. No reino dos homens, os homens dizem: longa vida ao rei. Já escutou isso? Longa vida ao governante, longa vida ao imperador. Jesus teve longa vida? 33 anos são uma vida longa? 3 anos de reinado é um grande reinado? Porque o ministério de Jesus como rei, Senhor e Messias começou aos 30 anos de idade e durou apenas 3 anos. Das bodas de Caná até o está consumado, 3 anos. 3 anos de um reinado glorioso
poderoso, inabalável e que não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo e é incrível como que tudo que envolve o Natal que nós conhecemos, eu não estou querendo dizer que você não precisa tira a sua árvore, não come bacalhau, tira seu pisca-pisca, acaba com tudo, que Papai Noel que nada, Papai Noel é até legal. Meu pai se vestiu de Papai Noel uma vez lá, e ficou rindo pra caramba. Chegou com um monte de carrinho lá e ficou felizão. Acho que a gente acreditava em Papai Noel. Papai Noel era o meu pai, poxa. Ele é meu Papai Noel. Minha mãe, eles eram a Mamãe Noel. Eu não estou querendo dizer para você destruir toda a sua arrumação natalina, acabar com o panetone, acabar com a rabanada, até porque será muito bem-vinda. Rabanada é fantástico. Não estou dizendo para você acabar com todas as iguarias que estarão na sua mesa no dia de Natal. Não é isso. Mas a verdade é que o Cristo quer mostrar para nós, com relação ao seu reino, é que o seu reino não veio ser revelado aos poderosos. O seu reino não é o reino da glória dos homens. O seu reino, sua glória, a sua manifestação, o poder do Espírito Santo desceu sobre um casal bem pobre, José e Maria. O casal era tão simples, tão pobre, que eles não tinham tanto recurso assim para a hora do parto. E a hora do parto foi numa circunstância tão complicada, tão difícil, que não tinha lugar para eles nas hospedagens, nas hospedarias. E ele teve que nascer no local que era o mais quentinho, porque naquele período era um período de muito frio. E as noites na Palestina, daquela região, fazem bastante frio. E ele precisava ficar num lugar mais aconchegante. E o lugar mais aconchegante foi a coxia, a estrebaria. E assim nasce o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Messias. O reino dele não é o reino deste mundo. Ele não vai se manifestar a pessoas poderosas. Herodes não o reconheceu. Nem mesmo os fariseus, escribas e saduceus, ouvindo os magos falando, vimos uma luz, vimos uma estrela. Nem eles saíram do lugar para adorar Jesus. Não fizeram a menor festa. E aí você percebe que o reino dele é antagônico ao reino deste mundo. O reino de Cristo é o contraste do reino dos homens. O reino dele é completamente oposto ao reino dos homens. O reino dele é o reino de alguém que não vem ser servido, mas vem para servir. Todo rei, todo poderoso, toda autoridade, toda pessoa investida de certa autoridade, ela quer ser servida. Eu estava ouvindo uns relatos a respeito do palácio de Buckingham. Aquele rei, o filho da rainha, que ainda está vivo, ele não colocava sequer pasta de dente na sua escova. Os gastos dentro daquele palácio e fora as casas de praia e as casas de veraneio da família real inglesa são gastos estratosféricos. Eles têm pessoas que fazem trabalhos específicos,
cheios de empregados, cheios de servos. Esse é o reino dos homens. O reino dos homens é um reino que os homens querem glória para si. No reino de Cristo, no reino de Deus, a glória é toda de Deus. Por isso ele não nasceu no ventre de uma rainha e nem por intermédio da semente de um rei poderoso, tal como Herodes. Ele nasceu de um carpinteiro. Ou melhor, da esposa de um carpinteiro. Ele era filho legal de José. José era tão pobre que não tinha condições sequer de oferecer um animal melhor na noite que Jesus, ou melhor, no dia que Jesus foi circuncidado como judeu que era. Ao 8º dia, levaram a criança, não tinham um cordeiro, não tinham uma ovelha para oferecer, ofereceram rolinhos. E quem aparece no templo? São homens poderosos. Simeão e Ana, 2 servos, 2 idosos, bem velhinhos. Simeão está tão velhinho que ele disse: agora podes me despedir em paz, Senhor. Os meus olhos já viram o rei. São gente simples. O anúncio do reino de Deus, a glória do Filho de Deus foi dado a corações completamente simples. O principal anúncio, o anúncio da chegada, os céus se abrindo, os céus se rasgando, os anjos descendo para anunciar. E o anúncio foi dado para quem? Para quem está no palácio, para os reis, para os poderosos, para os governantes, para os soberanos da terra. Não. Pastores de ovelhas. A classe trabalhadora, uma das classes trabalhadoras mais mal vistas no meio do povo de Deus. Cheiravam mal, não podiam ter acesso ao templo por causa do ofício, principalmente os que trabalhavam de noite, eram considerados homens de segundo escalão, baixa categoria, sabe? E para quem o anúncio do céu se manifesta? Para aqueles pastores. É isso que significa que o reino de Cristo não é deste mundo. Não significa que ele não tenha vindo neste mundo. Não significa que ele não opera. Meu irmão, Cristo está operando aqui através da igreja na pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está entre nós. A pessoa do Espírito Santo, que faz parte do reino de Deus, está neste mundo, está nesta terra. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, que é do reino do Filho de Deus, que é um com Cristo, que é da mesma substância de Cristo, o Paráclito, aquele que tem a mesma essência de Cristo, está aqui. O Espírito de Cristo está aqui. O Espírito Santo do Filho de Deus está entre nós. O reino de Deus está aqui. Oh, você pode falar alguma coisa? Está aqui, atuando, agindo, operando, curando, libertando, convencendo. O Espírito Santo está aqui. Mas ele não é como o reino deste mundo. E todo este anúncio converge muito para as palavras do apóstolo Paulo, que eu gostaria que você lesse comigo. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está neste mundo. Está sobre este mundo.
Mas o rei deste reino, ele não é como o reino dos homens. Ele não é como o rei humano. Veja comigo o que o apóstolo Paulo escreveu a partir do versículo 26, por favor. A vocação dos santos. Sabe o que significa vocação? O chamado dos santos. Veja quem ele chamou. Veja que os céus chamam pastores. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E olha a vocação dos santos que o apóstolo Paulo faz coro com Jesus e com os céus. Irmãos, reparai. Veja isso. Eu gosto muito dessa expressão, desse verbo. É reparai. Preste atenção. Observe só. Olha comigo. Pois na nossa vocação, veja no seu chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos, pelo contrário, Deus escolheu as coisas. Deus nos escolheu. As coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque a glória é só do Pai. Aleluia! Não é de Herodes, não é de Pilatos, não é de Nabucodonosor, não é dos reis persas, não é do rei da Síria. A glória deste mundo não está com Putin. A glória deste mundo não está com Biden. A glória deste mundo não está em Xi Jinping. A glória deste mundo não está em nenhum homem. A glória deste mundo é só do Filho de Deus. Só dele. Ninguém se vangloria. Estes homens, muitos deles que eu citei aqui, são completamente cegos para Jesus. Não conseguem vê-lo. Não conseguem vê-lo. Mas eu e você, cidadãos sem representatividade alguma. Pode vir alguma coisa boa de Realengo? Quem somos nós? Nós somos esses que não são de nobre nascimento. Nós somos, não somos sábios. Não somos sábios. Segundo a carne, nós não somos. A maioria de nós não é. Somos alguma coisa? Nada. Se morrermos hoje, virão os presidentes de todas as confederações do mundo para o seu sepultamento? Como foram no sepultamento da rainha Elizabeth? Virão? Se você hoje partir, cemitério Murundu, vai vir o sultão lá do Catar, vai para ver o seu sepultamento, vai vir? Não. Não foram chamados muitos de nobre nascimento, mas não foram chamados muitos, porque também foram chamados. Foram chamados também. Eu conheci pessoas ricas que foram chamadas. Eu conheci pessoas de nobre nascimento que foram chamadas. Que se sujeitaram e que se humilharam diante de Jesus. Eu conheci. Eu já ouvi falar. Mas não foram muitos. Esse é o reino de Jesus. É isso que está escrito aqui.
É essa a vocação, é esse o chamado. Era exatamente isso que Jesus queria que Pilatos entendesse, e Pilatos entendeu. Pilatos entendeu que Jesus não era o rei, um rei como os reis que ele estava acostumado a servir. Pilatos viu que Jesus não era como César. César era o Cúrios, o Senhor, era a divindade na terra. E ele percebeu que aquele que estava diante dele era o rei dos judeus. E ele não tinha a mesma glória de César. Mas ele estava causando no coração de Pilatos tanta confusão, tantas incertezas, que a própria esposa de Pilatos disse: não te envolvas com este justo. Pilatos estava tão acusado na sua mente, tão preocupado com a sua sentença, que ele prefere lavar as mãos e dizer: o sangue dele caia sobre vocês. Eu não quero fazer parte disso. Então Pilatos entendeu. Eu não sei como, eu não sei de que forma, mas de alguma forma Pilatos enxergou Jesus. Sabe por quê? Apesar dele não ter tomado uma decisão, apesar dele ter lavado as mãos e dito: eu me torno indiferente ao que vocês decidirão a respeito deste homem, mas a placa vai ficar lá. Este é o rei dos judeus. Ninguém tira essa placa. E a placa ficou. Em hebraico, aramaico e provavelmente na língua grega ficaram lá as expressões. Em latim também. Aramaico não, aramaico já tinha passado. Hebraico, grego e latim, muito provavelmente estava escrito lá: este é o rei dos judeus. Alguns homens queriam tirar, os judeus queriam tirar, os judeus estavam indignados com aquela placa, mas Pilatos entendeu. Ele não tomou uma posição, mas ele entendeu. Você sabe para que Jesus veio? Você sabe qual é o reino dele? Como é o reino dele? Este é o reino dele. O reino dele é o reino de um rei que lava os pés dos seus súditos, para que os seus súditos façam a mesma coisa. O reino de Jesus é completamente avesso. É o oposto do reino dos homens. Os soberanos da terra querem que seus pés sejam lavados. O soberano dos céus lava os pés daqueles que ele veio morrer, dar a vida para cobrir a multidão de seus pecados. Jesus veio para trazer a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Então, quando você estiver celebrando o nascimento dele, na noite do dia 24 para o dia 25, assuma a sua cidadania do reino de Deus e diga: vocês sabem para o que ele veio? Vocês sabem que ele nasceu? E todos vão ficar felizes. Se você disser para as pessoas: vocês sabem o que nós estamos comemorando hoje? Todos vão dizer: o nascimento de Jesus. Que bom. Vocês sabem o que nós estamos comemorando hoje? O nascimento de Jesus. Mas vocês sabem para que ele nasceu? E aí vocês vão fazer aquilo que Jesus fez diante de Pilatos. Como representantes de Jesus, vocês vão fazer aquilo que Cristo fez diante de Pilatos. Ele veio para a cruz. Ele veio para dar a sua vida pelos pecadores. Este é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele manifesta-se não para a glória dos homens, mas para a glória do Pai. Para que ninguém se vanglorie na presença dele, ele se manifesta a simples, a quem não é, a quem não pode, a quem não tem nada, aos desprezados, para reduzir a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Fique de pé.
ele fez questão de se manifestar a pessoas completamente simples. Maria e José, um casal simples, do povo de Deus, tementes a Deus, foram para eles que o Filho de Deus se manifestou. Foram pessoas quebrantadas. Quem é o homem para quem Deus olha? Quem é o homem para quem Deus olha? Quem é a mulher que Deus olha? É a mulher tal como Maria, contrita, quebrantada, e que treme diante da palavra de Deus. E apesar de toda a circunstância simples que ela vivia, uma dona de casa, ajudadora do seu marido, foi ela, a agraciada. Foi ela, aquela que não era nada, aquela que não teve nem um lugar para o seu filho nascer. Foi ela. Somos nós, meus irmãos. Ele se manifestou a nós. Somos nós. Nós não somos nada. E Ele, com sua graça, se manifestou a nós. Nós não temos mérito algum. Nós não temos glória alguma. Nós não temos nada do que nos vangloriarmos diante dos homens. Nós não temos pompa. Nós não temos soberania. Nós não temos poderes. Nós não temos reinos. Nós somos simplesmente seus servos, seus súditos, aqueles que viram a grande luz. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por brilhar a tua luz diante dos meus olhos. Obrigado por brilhar a tua luz diante dos meus pais. Obrigado por brilhar a tua luz diante dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado por brilhar a tua luz aqui em Realengo. Brilha mais em Realengo, Jesus. Brilha sobre Realengo, salva Realengo, salva essas ruas, salva esse bairro. Manifesta-te e usa-nos, ó Deus, para declarar para o que vieste. Usa-nos para declararmos ao mundo para o que vieste. Por que nasceste? Qual a finalidade da tua encarnação? Jamais nos esqueçamos do que ele disse. Ele veio para morrer pelos nossos malditos pecados. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que a glória seja dele, que a honra seja dele, que o louvor seja dado somente a ele. Pastor, alguma coisa? Não? Então vamos cantar? Aleluia. Vamos exaltar o Cordeiro. Os homens pensavam que ia vir um leão. Um leão. Chegaria um poderoso num cavalo branco, cheio de glória e de majestade. Aí vem um cordeiro que foi imolado. Te adorar é o meu prazer, te entronizar entre os querubins. É o meu prazer ministrar junto a ti. Te exaltar e além do véu poder estar. Me rendo aos teus pés.
venho me derramar para sempre te adorar. Cordeiro de Deus, raiz de Davi, maravilhoso vencedor, fiel e justo. Santo, santo, santo és, Senhor. Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Toda glória seja a ti, Senhor. Todo domínio pelos séculos dos séculos. Tu és digno do melhor das nossas vidas. Tu és digno do melhor presente que podemos te dar, Senhor. Hoje te entregamos nossos corações, ó Rei dos Reis. Rendemos a ti as nossas vidas. E ensina-nos, ó Deus, ajuda-nos a lavarmos os pés uns dos outros, como o Rei Jesus assim o fez.